Essas foram as principais notícias da semana. Aguardo vocês no nosso Morning Call e lembre-se de se inscrever nos canais do banco. Um abraço. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para você, investidor profissional do mercado e telespectador aqui da casa, sempre as melhores cabeças, quem faz o mercado financeiro acontecer e naturalmente aquela informação complementar, aquela informação que está na fronteira do conhecimento para trazer a cada um de vocês informações adicionais e que formem cada dia investidores melhores para esse mercado. E para bater um papo especial com vocês, hoje nós temos aqui a Luciana Arouca, diretora de sustentabilidade da JLL, para bater um papo sobre real estate, sobre o impacto da sustentabilidade nesse mercado e, naturalmente, aqueles insights preciosíssimos que podem transformar sua forma de enxergar o seu investimento. Luciana, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Felipe, eu quem agradeço. Um prazer estar aqui com você hoje. Maravilha. Eu queria começar, Luciana, do começo. Conta um pouquinho para o nosso telespectador o que é a JLL e qual a função da sua cadeira de sustentabilidade lá dentro da companhia. Ótimo. A JLL é uma empresa do setor imobiliário, então praticamente tudo que a gente faz lá dentro é ser consultores para clientes que atuam dentro do mercado imobiliário. Então, a gente atende em diversas frentes do ciclo como um todo, desde aluguéis, vendas, gerenciamento de facilities, projetos de obras, dentre outras tantas atividades, mas justo com o intuito de oferecer as melhores decisões para os nossos clientes, antecipando cenários, né? Como a gente está presente em mais de 80 países, então a gente tem insights muito importantes de mercados, né? De coisas que de repente chegam no Brasil um pouco depois, então a gente deixa o nosso mercado mais preparado para que eles possam realmente tomar as melhores decisões para os seus portfólios imobiliários. Maravilha, a gente naturalmente vai explorar um pouco dessas visões de futuro, né? O James, aqui um participante, sempre está aqui conosco também na BMC, gestor de fundos, comenta que o Brasil tem o mérito de ter uma bola de cristal. Então a gente sempre pode olhar para o futuro, é só pega um avião e visita quem está na vanguarda, a gente tem uns 2 aninhos ali para preparar esse futuro. E acho que esse é um exercício que a JLL pode trazer bastante aqui para a gente. Mas vamos explorar um pouquinho mais. Me conta um pouco sobre a cadeira de sustentabilidade, como ela funciona já lá na JLL e quais frentes vocês abrem para os clientes de vocês dentro dessa linha ESG. Perfeito. Bom, a JLL já trabalha com sustentabilidade há mais de 20 anos, tá? Então, a nossa liderança não estaria em outro lugar que não a Inglaterra, já ajudando há bastante tempo clientes que tinham demandas com projetos de sustentabilidade ou mesmo mercados que já pediam certas iniciativas sustentáveis. E há pouco mais de 5 anos essa estrutura toda tomou corpo. A gente entende o momento da pandemia como um divisor de águas também, que coroou bem essa agenda ESG que todo mundo deve conhecer bem, ou pelo menos já ouviu falar do que se trata, né, linkando empresas, né, o valor gerado via receita, via lucro e o seu impacto para a sociedade e para o meio ambiente. Então, como estabelecer esse equilíbrio como uma nova forma de se fazer negócio também para o mundo corporativo, né, o mundo empresarial. E dentro da área de sustentabilidade, a gente tem 2 grandes desafios. Um para dentro de casa, que é justamente havendo acordado, na verdade, havendo aderido, né, ao Acordo de Paris em 2015, né, que prevê que precisam ser feitos esforços para a gente limitar o aumento da temperatura do planeta em até 1,5 graus Celsius até 2050. Nós fizemos o nosso dever de casa e também nos comprometemos com essa meta de descarbonização. Então, fez todo um inventário de emissões de gases de efeito estufa e descobriu-se que a maioria esmagadora dessas emissões está
nos ativos que a JLL gerencia em nome dos nossos clientes. Então é aquela coisa, a gente precisa fazer o dever de casa, tem inúmeras metas que a gente precisa cumprir, né? Por exemplo, zerar o uso de plásticos de uso único, eletrificar frotas, né, em regiões onde isso já é possível e dentre outras tantas, mas a principal meta nossa é justamente fazer parceria com os nossos clientes para que a gente apoie nas jornadas de sustentabilidade, para que eles atinjam as suas metas de descarbonização. Então acaba que são dois grandes desafios. Eu não consigo chegar nas minhas metas principais frente a mudanças climáticas enquanto empresa, se eu também não apoiar com serviços de sustentabilidade para os nossos clientes, para que eles realmente consigam atingir os seus objetivos. Agora, o seu cliente puxa essa demanda também? Ele já vem com essa preocupação de, por exemplo, dentro do portfólio de ativos dele, olhar essas certificações de sustentabilidade dentro dos edifícios? É uma ótima pergunta, Felipe, porque enquanto empresa que também mede todo o mercado, né, a gente aponta tendências, a gente tem uma área de pesquisa muito robusta global. E ela faz pesquisas em diversas frentes de linhas de negócios e não faria diferente para a sustentabilidade também. Então, há vários estudos que comprovam que hoje 80% dessas empresas, elas sabem que sustentabilidade é um core business, precisa ser um core business de todos, tá? Só que 20% dessas empresas ainda não têm um plano de ação, então é uma informação um pouco incoerente ali, né? Assim, apesar de entenderem a importância, uma parcela muito pequena ainda não tem um plano de ação, o que é bastante preocupante. Então essa demanda nos últimos 2, 3 anos, ela vem crescendo, ela não está atrelada apenas, unicamente, à questão das certificações. A gente tem um monte de outras questões sendo discutidas também, né? Como que eu uso os recursos de forma mais eficiente, falando de energia e água, como que eu implemento processos de gestão de resíduos, olhando mais para a economia circular e não apenas para o processo que atende à Lei Nacional, né, de resíduos sólidos que a gente tem aqui no Brasil. Então, é uma demanda que vem crescendo, eu diria que, na minha opinião, ela menos veloz do que deveria, mas eu atribuo essa falta de velocidade a esse cenário que o mercado está num momento de entender como que ele vai fazer para, de fato, estabelecer as suas metas, estabelecer um plano de ação, entender como é que ele mede tudo isso, como ele afere, né, todas as pontuações, utiliza os frameworks disponíveis globais de sustentabilidade e realmente dá uma resposta à altura para toda a classe, por exemplo, de investidores, né, que está atenta a toda essa mudança, né, decidindo para quem vai o investimento. Maravilha. Quem é o principal cliente de vocês hoje? Quem contrata os serviços da JLL? Proprietários / investidores e ocupantes. Inclusive gestores de fundos imobiliários, por exemplo? Sim. A gente não tem uma limitação para dizer que esse ou aquele, mas contanto que ele invista ou tenha um portfólio, ou então ele ocupe, ele é cliente da JLL. Maravilha. Um ponto interessantíssimo que acabei acompanhando esse setor por outros motivos ao longo do tempo, e é justamente a consolidação das certificações. Uhum. Então, o primeiro grande passo para que você consiga acompanhar esse mercado, naturalmente, é muito pouco provável que cada proprietário faça a sua própria diligência. Então, aí entra um papel fundamental das entidades certificadoras e dos próprios auditores externos, assim como os balanços que a gente sempre fala aqui da auditoria externa de balanços, uhum. Você tem a auditoria externa do processo de sustentabilidade Sim. da edificação. Essas entidades certificadoras e os auditores fazem um papel fundamental. Agora, você poderia compartilhar um pouquinho com a nossa audiência, com o nosso público, quais são as principais certificações que a gente tem aqui em atuação já no Brasil, o que elas olham, quais são os fatores fundamentais para esses edifícios participarem, né, serem chancelados por essas certificações,
para que o nosso telespectador também, tanto na qualidade de usuário dessas torres, né, os executivos que utilizam essas torres corporativas, quanto eventuais investidores que indiretamente adquirem esses imóveis no fundo imobiliário, como eles podem acompanhar essas certificações e o que eles estão levando para casa quando compram cada uma delas? Perfeito. A certificação, sem dúvida nenhuma, é uma chancela muito importante, né? Principalmente porque ela passa por um processo rígido de auditoria externa. Então, por mais que haja a entidade certificadora, que muitas vezes acompanha todo o processo no empreendimento, ela não é quem certifica, né? Então, toda essa documentação, ela é submetida para análise do Green Building Council, né, que fica nos Estados Unidos, e eles, justamente, validando toda a documentação e informação que foi lá inserida, eles fazem as análises, às vezes pedem por mais informações e, por fim, dão o selo, né, que tem também vários níveis, né, você tem desde o selo mais básico, que é a pontuação mínima, até o selo mais premium, vamos dizer assim, para aquelas edificações que realmente estão num patamar mais alto, numa régua de sustentabilidade. Então, respondendo à sua primeira pergunta com relação a tipos de certificações, hoje a gente tem várias, certamente algumas que são as preferidas aí pelo mercado, porque, enfim, geraram valor e realmente, ano após ano, elas evoluíram enquanto critérios por questões de tecnologia que foram surgindo e acabaram mantendo a operação, né, dos edifícios existentes num patamar mais atualizado. Então, estou falando do LEED, né, que eu acho que é o mais conhecido. A gente tem certificações que são mais voltadas para resíduos, como a TRUE, que não é tão comum aqui no Brasil, mas ela está crescendo. A certificação EDGE também vem ganhando espaço. E é curioso que há algumas certificações que chegaram há relativamente pouco tempo, estão ganhando espaço, que são as certificações de bem-estar, que eu poderia citar a WELL e a FitWell, né? Ambas tem mais ou menos o mesmo intuito de colocar a pessoa no centro, então olha para questões de ergonomia, de bem-estar, de alimentação, também óbvio que passa por algumas questões de ambiental, porque, né, a iluminação e a qualidade do ar, elas influenciam diretamente no bem-estar dos usuários. Então, essas certificações, elas começam a tomar centro na mesa de discussão de alguns donos de imóveis, já também de olho nas tendências que estão lá fora, onde a gente tem um mercado mais maduro, onde o LEED já se estabeleceu como um padrão de mercado. Então, você falar para um ocupante que está buscando um imóvel que o teu prédio é LEED, é o básico, é o mínimo esperado, né? Isso também tende a acontecer aqui, principalmente em São Paulo, onde a gente tem mais ou menos 71% do estoque de imóveis de alto padrão já certificados com algum tipo de selo LEED, e a grande maioria, obviamente, está nesse eixo que a gente chama no eixo primário, né, que é Faria Lima, Itaim, enfim, Berrini, então está concentrado ali. Mas certamente isso agrega muito valor para os proprietários que tomam essa decisão, porque nessa crescente das empresas terem metas de sustentabilidade a longo prazo, elas precisam estar ocupando um espaço que minimamente está certificado em alguma dessas certificações, né, garantindo que a operação está mais eficiente, que há menos emissão de gases de efeito estufa, etc, etc, né? A água está sendo bem utilizada, há iniciativas de água de reuso, a energia também está bastante otimizada, então é um investimento que reflete diretamente nos custos da operação do empreendimento, né? Que é um ganho muito importante para os tomadores de decisão. Agora, quem puxa toda essa conversa, e aí imagino que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é primeiramente o edifício comercial, não é isso? Olha, sim, o mercado corporativo ele tem um papel muito importante, né, de puxar essa régua também. Muito por isso que eu acabei de explicar também, como as empresas cada vez mais estão se estruturando com as suas metas, e quando as empresas publicam essas metas, né, você traz os holofotes para si ali, você tem que realmente comprovar que você está caminhando em direção
a essas metas, senão você está falando num problema que poderia gerar perda de reputação, né? E reputação você não recupera da noite para o dia. Eu acho que é incalculável uma perda como essa. Então, sim, e eu diria também que a própria sociedade como um todo, olhando para essa agenda ESG, né? Cada vez mais você tem consumidores, clientes, ocupantes muito antenados nesses temas e questionando, né, se falando de mercado imobiliário, quais os benefícios que aquele empreendimento tem ou aquele condomínio oferece, indo até para além das questões de ambiental, perguntando o que aquele condomínio oferece para as comunidades vizinhas, né, se ele utiliza mão de obra local, ou se os insumos que ele adquire também, eles pertencem a micro-regiões ali para desenvolvê-las e evitar também grandes transportes que geram emissões. Então, eu percebo que está a sociedade como um todo muito antenada, não é à toa que de vez em quando a gente vê algumas denúncias que afetam grandes marcas aí conhecidas por conta desse olhar que está transformando o mercado. E aí é um processo cíclico, assim, as coisas vão tomando forma de todos os lados e que o que deve coroar tudo isso em algum momento em breve são os próprios regulatórios, né, que eles vêm também dessa pressão de toda uma sociedade e, claro, olhando para tendências que já estão estabelecidas em mercados mais maduros, como é o caso da Europa. Perfeito. E sobre justamente regulação, quanto a regulação está atrás do best practices? Ou seja, qual o tamanho desse gap que a gente está cumprindo e que a gente deixa de aproveitar quando está olhando só para a regulação e indo no mínimo necessário? Pois é aquela coisa, né? A gente tem aquela mania do que não dói no bolso, a gente não faz, né? Mas vamos lá, nós estamos sim atrasados em termos regulatórios, olhando para a agenda ESG, né? Eu acho que uma referência importante para citar aqui, em termos regulatórios, é a taxonomia da União Europeia, que é uma normativa que está estabelecida justamente para ajudar a classe investidora a diferenciar quem é quem no mercado, ou seja, quem são as empresas que realmente estão fazendo o dever de casa, estão transformando, né, a sua maneira de fazer negócios, e as que não, né? A gente tem alguns critérios, você tem algumas regrinhas para transitar dentro dessa taxonomia, e ela acabou sendo a mãe de todas, assim, globalmente falando, onde outros mercados também desenvolveram as suas próprias taxonomias, refletindo bem essa base da União Europeia. Aqui na América Latina a gente tem alguns países vizinhos, se eu não estou enganada, a Colômbia já estabeleceu a sua, e o Brasil ele começou esse ano timidamente a discuti-la dentro da Câmara dos Deputados. Então é uma pauta que tomou já alguma forma, mas que vai demandar um esforço bastante grande para que ela seja ajustada à realidade do mercado brasileiro. É importante dizer que, assim, nós aqui no Brasil temos uma legislação ambiental bastante forte, porém, ela não inclui todas as demandas atuais dessa agenda ESG, né? Por isso que eu acho que importante será quando essas discussões realmente evoluírem, para que algumas definições sejam trazidas a público e as empresas comecem a pensar em reportar, né, os seus avanços em sustentabilidade, que aqui não é mandatório, então, de novo, lá fora é obrigatório que as empresas realmente emitam os seus reportes, e só com esse reporte que é possível de você entender, em termos de auditoria, né, como que você está trabalhando a tua empresa para que ela seja de fato mais sustentável dentro dos pilares do ambiental e do social, claro, costurados por todas as questões de governança corporativa. Em termos de mundo, em vários momentos da sua fala, você reporta Europa como um símbolo. Muitas vezes aqui, quando a gente olha mercado de investimentos, o mercado americano é referência e assim por diante. Uhum. Em termos de posicionamento global, onde o Brasil está nessa discussão? A gente está numa posição de seguidor ali, tentando buscar esse líder europeu,
ou a gente está naquela posição de apenas ouvinte, né? Estou vendo como está o mercado, que eu estou muito longe de entrar nessa discussão. Como está o Brasil em relação a essa discussão e quais são outras referências no mundo, além de Europa, quem está puxando bem essa agenda? Ótimo. Eu diria que o Brasil está atento a essas questões globais, tá? A gente tem algumas dificuldades aqui por mercado, né? Essa parte, por exemplo, de veículos, eletrificação de frotas, é um tema que está mais bem impulsionado em regiões como a Europa, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas dificuldades, né? A gente tem o setor do varejo ali tomando a frente, né? Por razões óbvias aí de frota e tudo mais. A gente tem grandes edifícios também preparando, né, a sua infraestrutura para receber recargas para veículos elétricos, mas a gente sabe que hoje em dia, para o Brasil, o veículo elétrico é para poucos, né, por questões de valores e etc., essa diferença, enfim, social. E no mundo como um todo, assim, a gente tem a Europa, a gente tem regiões ali como China e Austrália, bastante evoluídas, eu diria que até bastante alinhadas com a questão da taxonomia da União Europeia. Estados Unidos vem depois também, ele está um pouco melhor que a gente, mas eu diria que não muito, tá? É interessante porque a gente sempre tem a referência dos Estados Unidos, que eles estão assim, o must do mercado, né? Nesse quesito em relação aos aspectos regulatórios, eles estão atrás da Europa, atrás da China, da Austrália, Nova Zelândia também. E tem alguns países também, como eu citei, Colômbia, algumas iniciativas México, a própria Argentina, que eu diria que eles também estão mais organizados, né? O próprio mercado livre de energia, que é um mercado, é uma prática já bastante antiga, ele está mais evoluído em alguns países da América Latina do que no Brasil. Aqui a gente ainda está incluindo outras categorias, ainda tem uma zona cinzenta ali de atendimento de soluções por diversos provedores. Então, respondendo, eu acho que a gente estaria atento olhando como um norte, mas tentando também tropicalizar conforme a nossa própria situação aqui de mercado local, né? Quando o investidor, né, mesmo o sujeito que está, a empresa que está buscando aquela posição, tem esse interesse, essa busca por um imóvel que tem ali um bom grau de sustentabilidade. Hoje, recentemente passei por essa experiência, estava buscando uma posição e a gente recebia alguns imóveis que tinham certificações. Mas essa informação vinha do próprio locador. Tá. Então, eu sempre fico com uma certa pulga atrás da orelha quanto a informação procede. Sim. E qual é a veracidade do selo e assim por diante. Como o investidor ou o proprietário, o empreendedor que está buscando aquela posição, a empresa que está fazendo a busca de mercado, encontrou uma posição e ela tem o compromisso de buscar uma sede mais sustentável, como esse agente pode buscar informações para validar se aquele endereço é de fato, se aquela laje, por exemplo, é de fato aderente às melhores práticas, está bem adequado com a certificação que eu desejo, está bem adequado com as minhas próprias metas de sustentabilidade? A forma mais fácil de fazer isso, se a gente for falar de certificação, é buscar no próprio site do Green Building Council se aquele edifício, aquele empreendimento está certificado, né? Você trouxe aí uma situação curiosa e a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque nesse meio de ESG e sustentabilidade hoje em dia tem muito greenwashing, né? E se a gente não for atrás da informação, a gente pode ser pego aí de surpresa com fatos que não são reais, né? Mas a certificação é fácil de ser comprovada, como eu expliquei, a gente consegue fazer uma consulta. Tem uma situação interessante também que acontece de alguns proprietários que tomam a decisão de preparar o edifício para certificar, mas não certificam, né? Muitas vezes ancorados pelo custo que eles julgam ser, enfim, mais alto ou não estão preparados para aquilo, né?
E aí, enfim, aqui poderia abrir outras discussões, né? Porque a gente estava olhando dados assim do próprio Green Building Council, que atesta assim, quanto antes você toma uma decisão, inclusive de preparar o teu empreendimento para certificação, é óbvio que menor vai ser o investimento que você vai aportar para conseguir prepará-lo, né, adequá-lo em busca dessa certificação. A gente tem números fornecidos pela própria instituição que isso não chega a representar nem 2% do valor total, né, falando de um projeto novo, de um valor total de um empreendimento. Só que ele sobe de 5% a 10% né, de acréscimo se aquele proprietário decide no meio do caminho, no meio de uma fase X de um projeto, ou mesmo no meio da obra, resolvi certificar. Então ele tem retrabalho, ele tem readequações, ele tem que envolver consultores especializados que não estavam computados no budget inicial, e aí certamente ele vai ter essa conta maior. Então, o que eu quero dizer é, algumas pessoas que tomam decisões de preparar numa situação de controle de caixa, talvez, tem o edifício mais eficiente, porém não tem a comprovação de um selo, que seria a evidência mais fácil da gente perseguir. Não tem outro caminho senão pedir evidências do processo construtivo, né? E evidências também de valores de consumo. Hoje é muito comum, inclusive, os ocupantes, né, os novos ocupantes que chegam para um determinado espaço, eles costumam hoje consultar e pedir esses dados para os proprietários de qual que é o nível de consumo de energia anual daquele empreendimento como um todo, qual que é a fonte de energia. Então, tem alguns recursos que a gente consegue pedir dados para poder validar com benchmarking de mercado, para poder falar, ainda que não tenha um selo, se aquele edifício ele é mais sustentável ou não. Claro que para isso talvez seja necessário vocês contratarem uma empresa de consultoria que atua nesse ramo para apoiar, né? Mas o caminho é pedir evidências, né? Não tem como a gente acreditar sem evidência. Agora você comentou que mudar de ideia no meio da obra gera um custo adicional. Uhum. E transformar um edifício que já está pronto em alto padrão de sustentabilidade, é possível? Poxa, é uma tendência, eu diria, número 1 global, né? Se a gente pensar no estoque existente, ele é imensamente maior do que os novos projetos que estão por vir, né? Então, o que a gente faz com esse estoque? Então, hoje também, falando de novo, na Europa tem uma forte tendência no que a gente chama de retrofit, né? De pegar todos esses ativos mais antigos e modernizá-los através do uso de tecnologia, né? Sensores, troca de equipamentos que são mais eficientes, que geram menos emissões, etc, etc. O mundo está nessa corrida realmente para buscar manter, né, a temperatura em pelo menos 1,5 graus Celsius. E isso também, de alguma maneira, acontece aqui no Brasil também, né? A gente tem o eixo, recentemente a gente soltou um estudo de retrofit no eixo da Paulista, né, que tem alguns prédios mais antigos que estão, sim, sendo avaliados para um potencial retrofit por conta de localização, por conta de valor ofertado. E aí vai depender do nível do retrofit. Você tem níveis e níveis. Você tem níveis mais light, que você faz algumas adequações e já, enfim, melhora a condição do edifício. E você tem níveis mais pesados ali, que envolve toda uma infraestrutura para que realmente aquele edifício esteja mais adequado, né, às operações atuais, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é um investimento inteligente, e é um investimento que os proprietários, a gente sempre fala, né, a gente precisa olhar para longo prazo, né? Se a gente for olhar para o curto prazo de investir, tudo vai ser caro, tudo vai ficar fora do budget, mas quando a gente pensa em ESG, em sustentabilidade no mercado imobiliário, a gente também está falando de resiliência dos ativos, ou seja, como que você mantém o valor desses ativos ao longo dos anos, minimamente atualizando toda a operação. A tecnologia não é uma coisa finita em si, ela muda o tempo inteiro, né? A própria base de certificações, ela muda de parâmetros de tempos em tempos, porque você certifica 3 anos depois, você precisa recertificar
para confirmar que você manteve a operação naquele padrão de lead, por exemplo, né? Há quem diga no mercado que hoje é mais difícil de conseguir um selo premium, né, que seria o platinum do lead, do que há 10 anos atrás, porque a régua está mais alta. Claro, a gente tem hoje outros recursos que podem ser implantados que naquela época não havia, né? Então... PMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o Você com Dinheiro de hoje, esse segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação aqui especial da JLL sobre sustentabilidade em edificações, como avaliar esse tipo de imóvel, quais são os benefícios, como esse mercado circula, como a gente está vendo insights vindos de outros países e, sobretudo, como vocês podem absorver, capturar essa informação também para o investimento de vocês. Inclusive, os gestores de fundos de investimento imobiliário que estão olhando os movimentos de retrofit. Nós trazemos esse bate-papo todo para ir sempre na vanguarda dos assuntos, nesse bate-papo ali de almoço da Faria Lima. Luciana, a gente conversou ali, terminou o último bloco puxando como essa onda vem se formando pelo mundo. Né? Europa puxando muito esse carro, Austrália e China vindo ali também com algumas atividades de vanguarda, Estados Unidos aqui, Brasil, nessa third line ali, e infelizmente, pelo menos o Brasil está muito atrás dos Estados Unidos desta vez. Né? Agora, vocês lá na JLL fazem alguns estudos muito interessantes de tendência, inclusive quem gosta do assunto, quiser visitar lá o site, é bastante interessante para acompanhar esse mercado e ver essas ondas. E quais insights vocês podem trazer? Que movimentos vocês estão enxergando? São bacanas que você pode compartilhar aqui com o público. Olha, a gente também finalizou, né, esse último bloco falando dos retrofits, que eu acho que é um movimento que vale ficar de olho, né, novamente jogando luz talvez em portfólios que estejam aí se debatendo com altas taxas de vacâncias. Existem tendências também que a gente vem observando por parte dos ocupantes, tá? Que quando vão visitar
o local, né, onde eles desejam instalar seus escritórios corporativos, eles estão começando a fazer algumas perguntas para o proprietário sobre a disposição naquele ativo de energias renováveis ou não, sobre a reuso de água, coisas que lá no passado isso não existia, né? Simplesmente, assim, a JLL está muito habituada a fazer essas análises de comparação entre algumas oportunidades para os nossos inquilinos, né? Esses inquilinos que vão ocupar esses ativos, e nunca passou por aí, né? Aí tem ou não tem energia renovável, qual que é a taxa de reciclagem daquele empreendimento. Então, é muito interessante a gente observar esse novo interesse, e, de novo, isso está muito atrelado por conta das metas que essas empresas passam a ter, e elas precisam estar realmente em locais que vão colaborar para o atingimento dessas metas, né? É muito interessante também as perguntas sobre impactos em comunidades vizinhas, né? Acho que essa questão do social, a importância que as empresas hoje já veem da responsabilidade que cada uma tem, né, como geradora de renda, de promover impactos positivos para a sociedade como um todo e não ficar dependendo de governos, né? Antes, no passado, era muito assim, governo cuida de políticas públicas, as ONGs também, empresa geradora de lucro, ponto final. Então, essa chave também está virando e faz parte, né, dessas novas discussões entre ocupantes e proprietários. Interessante também nós, enquanto consultores imobiliários, nós participamos de inúmeros processos de concorrência para diversas linhas de negócios. A gente recebe as RFIs, que a gente chama, né, que as famosas Requests for Information, né, antes de mandar proposta, sobre os nossos compromissos sustentáveis enquanto empresa. Então, começa a ser uma régua que as empresas que estão buscando contratar determinado serviço passam a aplicar, que elas só querem trabalhar com empresas prestadoras de serviços que estejam trabalhando dentro de uma agência, uma agenda sustentável. Então, eu vejo como uma grande mudança, né? Eu estou na JLL há 11 anos e eu começo a ver essas mudanças nos últimos 2 anos, né? Então, é muito recente, muito aderente a todo esse fervor que a agenda ESG trouxe para o mercado imobiliário. Muitos proprietários também, pelo seu lado, né, nos procurando para entender quais são as demandas prioritárias desses clientes, com o objetivo de também readequarem os seus ativos, né? E lá fora, né, fazendo um link do que está acontecendo timidamente aqui, a gente já tem um movimento mais instituído, que é o que a gente chama de cláusulas verdes, que é justamente o inquilino entendendo que ele quer ocupar um imóvel que é atrativo para ele, que de repente tem algum gap que naquele momento o proprietário não implementou, mas ele então está colocando uma cláusula contratual, falando que no ano X ou até o ano X, o proprietário ou o condomínio vai se responsabilizar por implementar alguma iniciativa sustentável que ele, por alguma razão, exija, né? Então, são movimentos bastante interessantes que a gente vem observando, que eu diria que é uma mudança comportamental, né? Que de novo, vai empurrando todo o mercado para subir essa régua na implementação de iniciativas sustentáveis. E como o impacto na cadeia? Eu imagino que as próprias construtoras, cada vez mais, olham esse tipo de certificação, e aí, inclusive, os investidores que acompanham esses papéis vão olhar lá e começar a entender nos próprios resultados trimestrais que a construtora coloca, olha, a incorporadora, eu estou montando esse prédio e já avisando essa certificação. Esse é um primeiro impacto visível. Sim. Isso tem impactado também a cadeia de suprimentos, ou seja, os próprios fornecedores dessas construtoras já fornecem materiais específicos para essa adequação? Muito boa pergunta. Não dá para a gente deixar essa cadeia de fora, né? Quando a gente fala também de mudanças climáticas, e a gente está falando, né, principalmente das emissões de carbono, que são as que mais contribuem para o aquecimento global, a gente sabe que materiais têm o carbono incorporado, né? Então, desde de onde eles são extraídos, até transporte, manufatura,
aplicabilidade na construção, operação, etc. Então tem toda a história de vida do carbono que hoje, né, as empresas estão mapeando. Então, de fato, as construtoras exercem um papel fundamental e sim, esse setor, né, essa cadeia de fornecedores dentro da construção civil, ela faz um papel, eu diria que crucial, né, de rever processos, rever materiais, adequar processos também de logística. Dentro dessas questões que a gente vem observando, há também esse interesse das empresas em cada vez mais trabalharem com o que a gente chama de fornecedores verdes. Então, há fornecedores que já trabalham nesse sentido há algum tempo, há aqueles que não sabem o que é isso, estão buscando se adequar, e tem aquela parcela de que, tipo assim, na hora que a moda passar eu surfo de novo, né? O que a gente acredita que não vai acontecer. Mas o olhar está muito voltado para esse setor de cadeia de fornecedores no mercado da construção. Então, principalmente mobiliário, né, mobiliário nacional, uso de novos materiais, testes, tecnologias também que vêm sendo desenvolvidas, né? Outro dia eu estava vendo, muito interessante, a Universidade Federal do Paraná desenvolvendo película geradora de energia solar para você adesivar grandes fachadas. Imagina aqui em São Paulo, né? Porque, diferentemente de placas solares, que é ótimo você tem autonomia, mas tem o ônus também relacionado a roubo das placas, a quebra, onde você tem intempéries mais agressivas, etc, etc. Então, o mercado se movimentando para mitigar problemas ligados a esse tema de sustentabilidade, desde produtos, mas também processos, que é importante dizer, né? Às vezes não é apenas o produto mais ou menos sustentável, mas é como que aquele fornecedor altera um processo de fabricação que consegue reduzir os impactos gerados, né? E que eles somam, né? A gente, quando fala de emissões, a gente fala de 3 grandes escopos. O escopo 1, que é tudo aquilo que eu, empresa, ligo ou desligo. Então, a decisão está na ponta dos meus dedos. O escopo número 2 é a energia que permite aquele equipamento ou sistema funcionar. Eu não tenho poder sobre ela. Eu não sei se ela vem de uma hidrelétrica, se ela vem de uma termoelétrica, eu simplesmente estou utilizando essa energia. E o escopo 3 é todo o resto das emissões, que a gente chama de cadeia de valor. Então, que se enquadra esses fornecedores e que muitas vezes exercem um papel muito relevante na soma do inventário de emissões de uma empresa que está se comprometendo com metas de descarbonização a longo prazo, né, para 2040, 2050. A gente tem a tradição aqui no programa de puxar aquelas perguntas difíceis, né? E um ponto que a gente está conversando bastante aqui, e você puxou no bloco anterior, foi como essa demanda aqui em São Paulo, por exemplo, começou aqui na esquina, né? Faria Lima, Itaim, Berrini. Como estão as tendências globais e o que falta de esforço para a gente conseguir levar esse tipo de tecnologia e estrutura para camadas mais basais da pirâmide? Porque se a gente está pensando em termos de nível de impacto e alcance, a gente tem um pedaço da população muito maior concentrado nesse segmento. Então, como a gente pode levar essas tecnologias para essa população e levar a sustentabilidade carregado pelo social? Olha, é um desafio enorme e você tem toda a razão. Nessa pauta de mudanças climáticas, todo esforço é necessário. Então, não basta as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes donos do dinheiro fazerem os seus esforços se todo o demais, a demais parcela da sociedade, né, que às vezes menos favorecida, não acompanhar, né? Eu acho que nesse cenário de agenda ESG, eu acho que se tem também gasto bastante tempo para conscientização e levar informação para além dos muros. Então, esses trabalhos sociais, né, que estão representados aí pelo S do ESG, eles estão cada vez mais latentes dentro das empresas. Então, isso se traduz através de projetos sociais, né, junto a comunidades para engajar, para esclarecer. Eu acho que resíduos é um tema extremamente sensível. Se você pensar, né, que há inúmeras comunidades que não têm saneamento básico, que têm o esgoto
correndo a céu aberto na porta da casa, e todo um comportamento ali que foi estruturado durante, né, décadas e décadas. Então, é papel sim das empresas, né, estruturarem os seus comitês de ESG, sustentabilidade, buscando viabilizar projetos sociais. A gente vê também condomínios que cada vez mais colocam isso dentro da pauta de iniciativas do próprio condomínio, né? Tenho conversado com alguns e fico feliz de ver como isso está tomando corpo. E tecnologia, eu acho que assim, são grandes parcerias, né? Empresas que de repente atuam nesse setor, também investirem em projetos que possam ampliar esse acesso tecnológico a quem não tem acesso hoje e fazer a onda crescer, né? É um trabalho de muitas mãos. De novo, é preciso esforço de todas as empresas, né? E eu acho que para fora dos muros, né? Nós que vamos às empresas, resíduos é muito fácil de explicar, né? Não adianta a empresa ter todo um processo, todo um engajamento, se eu, quando saio da empresa, eu continuo me comportando como sempre me comportei, sem consciência, gerando volume de resíduos. Então, é um momento de muita transformação e que demanda muita falatória, muita conscientização e muitas mãos, né? Acho que é a parte mais difícil, eu diria. Muito bem. A gente teve um outro tema que é profundo, tocou esse mercado de uma forma interessante, embora tenha sido um tema duro, que foi a pandemia. Uhum. A relação das pessoas com o espaço mudou. Muitas empresas indo a home office, experimentando isso, entendendo que poderia, primeiro, entendendo que seria positivo. Na verdade, o começo da onda foi uma dor, né? Puxa vida, eu vou ser obrigado a trabalhar de casa se eu não conseguir. Depois as pessoas foram se adaptando, se acostumando, entendeu-se que seria um fluxo definitivo. E depois veio uma terceira onda de que talvez não seja bem isso. E as pessoas conviverem no mesmo espaço seria influente. Tudo isso conversa com deslocamento, conversa com planejamento de cidades e impacta diretamente a sustentabilidade e carbonização. Sim. Como foi o impacto da pandemia e do pós-pandemia nesse mercado? Olha, eu diria que a gente ainda está sofrendo esse impacto, né? Porque justamente como você traz, e eu concordo com isso que você traz, a gente ainda está se acomodando para uma realidade que ela ainda não está muito bem estabelecida, porque num primeiro momento veio o bônus. Para muita gente foi muito bom não ter que percorrer grandes distâncias, né? E até mesmo economizar no almoço, que dependendo da região da empresa é bem mais caro e ela consegue comer melhor na sua casa. Por outro lado, a gente não pode esquecer que houve uma grande parcela da população que sofreu bastante por não ter minimamente as condições de internet, de poder sentar num ambiente tranquilo para trabalhar, né? Então a gente está falando aí desse abismo social que é bastante complexo. Mas hoje, assim, quando o modelo, né, que a gente acompanhou, ele muda para esse modelo que a gente chama de híbrido, a gente sente que os modelos de gestão ainda não acompanharam esse modelo, vamos dizer, físico, né, de estar em casa às vezes e no escritório às vezes. Eu acho que a gente ainda está numa curva de aprendizado e outros problemas surgem também, né, desse novo cenário, que eu acho que também ainda há uma discussão em como que a gente vai, de fato, estabelecer minimamente algumas diretrizes para poder realmente organizar um pouco melhor a vida corporativa. Há muitos relatos de questões relacionadas à saúde mental. Então, tem muitas pessoas que estão vivenciando um pouco de depressão por estarem, às vezes, em empresas que estão quase 100% remoto, então ele não tem um convívio com outras pessoas, ou estão perdendo um pouco esse vínculo com a cultura da empresa e acabam não performando, né, como a empresa espera que ela performe. Então, eu acho que a gente ainda vai observar, né, nesses próximos anos, talvez,
essa acomodação assim de novas maneiras de gestão que passam sim por essa agenda ESG, né? Talvez, não sei, não tenho a resposta para isso, mas eu não sei se há um padrão a ser estabelecido ou deve-se olhar a realidade de cada empresa, de cada colaborador, né? Eu acho que é um conjunto de cenários que devem ser analisados, mas de fato não é algo simples, né, que está aí na mesa, né, dos C-levels, dos departamentos de RH, para tomarem decisões que ajudem as pessoas a trabalharem de forma melhor, né, dentro dessa questão do que a gente chama de well-being, bem-estar e tudo mais, seja em casa ou seja na empresa. Eu particularmente sou muito contra estabelecer uma coisa em detrimento de outra, né? Ou é 100% remoto, ou é 100%, ou são não sei quantas vezes. Eu acho que você simplesmente vir goela abaixo, como a gente costuma dizer assim, nunca é bom. Eu acho que a construção das soluções é o melhor caminho, minimamente ali tentando estandarizar alguns processos, porque senão vira uma loucura também para as empresas, né? Para cada um vai ser de um jeito, elas precisam trabalhar minimamente com algum tipo de padrão. Perfeitamente. Agora você comentou no bloco anterior, você está há 11 anos na JLL, e um pedaço dessa transformação visto nos últimos 2. Sim. Conta um pouquinho da sua história, como foi sua carreira na JLL e o que te trouxe até essa posição em sustentabilidade? Pois é uma história bastante improvável, eu falo isso pro meu CEO lá, ele ri, mas eu sou arquiteta de formação, eu sou de Belo Horizonte, mas morei pouco em Belo Horizonte, fui nômade por muito tempo por conta do trabalho da minha família, e cheguei na JLL em 2012 com um projeto que caiu no meu colo em Belo Horizonte, presenteado por um ex-gestor da época que eu morei no México e que era cliente da JLL, então deu um projeto e veio um pacote completo com a Luciana Jota. Basicamente foi isso, né? Mas brincadeiras à parte, eu entrei na área de gestão de projetos, fiquei lá por quase 9 anos. Durante 6 eu estive à frente da área comercial. Também, né, foi uma novidade na minha carreira ali, foi um desafio que me deram. E tive muito contato também com o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, que já existe há mais de 10 anos. Pude liderá-lo durante 1 ano e meio ainda, quando eu estava atuando na área de projetos e obras. E com toda essa estratégia, né, da JLL, globalmente falando, em potencializar a atuação em sustentabilidade em todas as regiões do mercado, aquela situação, assim, eu estava na hora certa, no lugar certo, estava preparada e recebi um convite para liderar essa área, né, com um propósito que a JLL tem de, né, olhar para dentro, mas também, principalmente, olhar para as demandas dos clientes, que eu já vinha, de alguma maneira, fazendo, né, na minha jornada dentro da empresa. Então, para mim foi um verdadeiro presente, né, a gente abraçou a causa e hoje eu sou muito feliz sentada nessa cadeira, com a oportunidade de estar justamente discutindo, né, tendências, demandas e principalmente soluções que têm ajudado, têm apoiado bastante a jornada de sustentabilidade desses clientes, ou pelo menos começado a puxar o fio ali para que minimamente a gente consiga estruturar um ponto de partida para olhar a longo prazo, né? Porque sem um ponto de partida a gente não sai do lugar, né? Então eu acho que é o primeiro passo aonde a gente vem apoiando os nossos clientes. Vocês têm uma leitura muito interessante do mercado, acesso a esses dados, mas agora eu vou pedir para você esfregar um pouquinho a sua bola de cristal e olhar um pouco para frente. O que são os próximos passos aí em sustentabilidade nesse segmento de real estate? Olha, a gente prevê que essa demanda cresça bastante, tá? Até pela velocidade com que a gente vem observando, né, os pedidos de propostas ou mesmo os pedidos de reuniões para discutir potenciais cenários. Então isso, especialmente esse ano, tem ganhado muita atração.
E eu acho que nos próximos 2, 3 anos, muitas empresas vão realmente estar debruçadas em estruturarem os seus planos de ação, já pensando em submetas, né? Quando a gente fala em metas, né, às vezes as pessoas assustam assim, mas eu nem sei de onde que eu estou partindo, eu vou me comprometer com descarbonização para 2050. Não, a gente pode se comprometer com metas de minimamente ter 50% dos dados capturados até 2025, né? Então são pequenos passos que a gente consegue estruturar de forma ordenada para que as empresas consigam ter essa visão de longo prazo, né? Então é caminhar com um farol, às vezes um pouco de neblina ali, até que o nevoeiro passe e você realmente consiga ver metas mais ambiciosas, porque você está organizando a tua casa. Então eu acho que essa é uma grande tendência, as empresas olhando para o seu baseline, entendendo os seus gaps e começando a se comprometer com metas mais imediatas para que fique mais palpável o atingimento dessas metas que estão no âmbito mais corporativo, globais ali, que são realmente de longo prazo. Maravilha, Luciana. Queria agradecer imensamente pela sua participação aqui, pelo bate-papo. Pude aprender bastante sobre o assunto, refletir bastante sobre o assunto, espero que a audiência também. E eu queria que você deixasse também os contatos da JLL, que eu sei, de novo, eu sei que vocês têm um material muito interessante em termos de dados publicado no site de vocês. Então, nosso espectador, os gestores de patrimônio que eventualmente acompanham e queiram acompanhar mais de perto essa indústria através dos levantamentos de vocês, por onde podem procurar? Em inúmeros lugares. A gente tem o nosso site, que sempre está abastecido com as principais tendências, as principais informações que a gente trabalha ali incansavelmente. A gente tem um podcast também de ESG dedicado aos temas de interesse do público em geral. Então a gente traz temas como o próprio retrofit, mercado livre de energia, as certificações com especialistas de mercado, muitos parceiros nossos que vêm ali desvendando um monte de dúvidas que são comuns, né, a muitos clientes. E, enfim, se quiserem entrar em contato diretamente comigo, eu vou ter o prazer de marcar um bate-papo e responder, ou pelo menos apontar algum caminho ali para a construção desse futuro mais sustentável. Vou ficar muito feliz de poder somar. Tem as redes sociais, LinkedIn, Instagram, pode... Temos também LinkedIn da JLL, temos Instagram, eu tenho uma colinha aqui, temos mais outras coisas. Acho que temos todas as redes sociais ali, mas LinkedIn, Instagram, eu acho que são os meios mais fortes que a gente tem, né, divulgado as nossas ações e tudo que a gente tem implementado em prol dos nossos clientes. Maravilha, Luciana. Mais uma vez, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui hoje. Maravilha, muito obrigado a JLL pela liberação aqui da Luciana para o bate-papo. Muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para você, investidor, sempre as melhores cabeças do mercado, aquelas novidades que fazem o mercado financeiro acontecer, para trazer sempre esse papo de fronteira, aquelas informações que mudam o jogo dos seus investimentos para transformá-los sempre no investidor melhor a cada dia. Se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos produtos, nossas soluções, visite também o nosso site www.comdinheiro.com.br e deixe lá seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões aqui de pessoas para participarem conosco desse bate-papo no basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News.
BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos